Fala galera, tudo bem? O tema do vídeo hoje é fundamental para a nossa sociedade. Um tema bastante complexo, um tema que requer uma reflexão profunda e também requer um cuidado nosso enquanto sujeitos dentro dessas nossas relações sociais bastante grande. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre cidadania e um pouquinho sobre democracia. Dois conceitos que são, digo, impossível de separá-los, pois uma sociedade onde não há democracia, não há cidadania. E uma sociedade onde não há cidadania dificilmente vai ter uma democracia. Então, num vídeo passado, discutimos um pouco sobre o contexto, do surgimento do conceito da cidadania e como que se deu ao longo da história, das conquistas, o desenvolvimento, as primeiras grandes discussões sobre esse tema e essas questões políticos sociais lá com os gregos antigos, com os romanos, depois a retomada durante a Idade Moderna e a consolidação durante o período contemporâneo. E a Revolução Francesa marca aí, então, esta efetivação do conceito de cidadania. Então a Revolução Francesa é o grande momento aí, onde coloca um ponto final na história do antigo regime, daquela sociedade baseada e pautada numa organização social, econômica, política das ordens, onde primeiro e segundo estado tinham seus privilégios, tinham suas vantagens, enquanto as obrigações cidadãs recaía sobre o terceiro estado e uma grande massa da população. Então, a Revolução Francesa cria uma nova organização social, econômica, principalmente com a consolidação e a materialização da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dia 26 de agosto de 1789. Esse documento instaura, então, o poder de cidadania, o poder aos sujeitos a partir daí, e aí algumas coisas essenciais, elementares, aonde define-se que todos os sujeitos, todos os seres humanos nascem iguais, dotados de direitos inalienáveis, de direito à liberdade, aonde as autoridades instituídas, as instituições sociais, elas estão no intuito de prestar atuação e prestar conta aos cidadãos. Caso contrário, há o direito de nós as destituí-las para que elas então atendam às nossas reivindicações. E este documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele ganha um novo formato, contemporâneo, moderno, atual das nossas realidades, em 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos, criado pela ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, então aonde o nosso maior desafio contemporâneo, moderno, é justamente, ou como uma extensão da construção, da continuidade da construção da cidadania, agora é nós efetivar a democracia. E pensar esta democracia, pensar a efetivação da cidadania, passa-se por um tema extremamente complexo, já que hoje, diferente daquelas sociedades antigas, aonde nasceu o conceito de cidadania, hoje nós temos sociedades muito mais complexas, aonde vivemos uma democracia não mais direta, mas uma democracia representativa, onde escolhemos os nossos representantes, aonde temos grandes desafios em eleger e pensar o poder executivo, legislativo, judiciário, que também é uma extensão justamente desta construção da cidadania, porque pensar a organização do nosso Estado moderno também passa justamente por essa efetivação da tripartição dos poderes, então está dentro dessa discussão política, social e da efetivação. Então, pensar a efetivação moderna dos nossos direitos à cidadania, da nossa democracia, pressupõe uma vigilância, um cuidado com os nossos direitos individuais, com a nossa liberdade, com o direito à liberdade de expressão, que são fundamentais para que nós consolidamos o nosso direito à cidadania e também possamos construir uma sociedade pautada na democracia. Então, as duas coisas elas se retroalimentam, e quanto sociedade nós temos o enorme e complexo desafio, uma sociedade extremamente extensiva demograficamente, pensar justamente essas representatividades, a participação dos sujeitos, muito além dos calendários eleitorais, aonde garanta-se o direito à cidadania, os direitos mais básicos, garanta-se a igualdade perante a lei sobre os sujeitos,
garanta-se direitos civis, políticos, sociais, né? Que esta é a grande consolidação deste momento também, né? Já que, lembrando, os direitos sociais vêm ou nascem justamente nesse período da década de 1950, justamente para efetivação e extensão do direito à cidadania. Então, lá como direito civil, nós temos, em especial, os direitos individuais, o direito ao corpo, à vida, ao pensamento, à liberdade de expressão, o direito político dentro desse campo político, o direito de participar das decisões da sociedade, votar, ser votado, participar de associações políticas, e o direito social nasce nesse momento, né, nesse contexto da década de 50, como uma forma de efetivação, garantindo e pensando principalmente a satisfação das necessidades básicas dos seres humanos: educação, saúde, transportes, trabalho, seguridade social, lazer, desenvolvimento intelectual e cultural para os sujeitos, para que então eles consigam efetivar e consolidar em especial esses direitos, essa cidadania em especial nesse sentido. Então essa é uma das nossas maiores e mais complexas tarefas hoje enquanto sociedade, né? Este não é um caminho fácil, principalmente porque precisamos lembrar que essa dinâmica do nosso conceito de cidadania e de democracia, ele depende muito desta relação, né, conflituosa entre a sociedade civil, as demandas, as necessidades das nossas relações cotidianas, com aquilo que nós conseguimos efetivar, organizar e cobrar o Estado para que o Estado garanta essa efetividade, cumpra o seu papel enquanto instituição e crie aí uma condição de igualdade, uma condição de justiça social e garanta aquilo que é estabelecido minimamente pela Declaração dos Direitos Humanos como direitos humanos, literalmente, né, para os sujeitos e cidadãos nesses sentidos. Então, algo que é essencial nessa discussão hoje é entender que os três conceitos, os três elementos do direito civil, político e social, eles não se dão de forma isolada. Eles precisam dialogar e, mais importante ainda, entender que um retroalimenta o outro. Garante a existência do outro. Não tem como falar de direitos políticos sem falar de direitos civis e vice-versa. E da mesma forma, se os sujeitos não tiver as mínimas condições para o desenvolvimento social, intelectual, educação, trabalho digno, não tem como efetivar os direitos civis, os direitos políticos dos sujeitos. Então, um dos grandes desafios que nós temos hoje é justamente pensar, enquanto sociedade, políticas públicas, pensar ações afirmativas que criem condições para a efetivação da cidadania e também para a democratização da participação dos sujeitos dentro desses processos, para que usufruam dos seus direitos civis, políticos, sociais, e a gente consiga construir aí, em especial, esta relação, né, entre a sociedade civil e o Estado de forma harmoniosa, já que a não garantia da democracia e a não garantia da cidadania tende a provocar um conflito maior entre essas duas esferas, né? Entre a sociedade civil e entre o Estado. Tá? Por quê? Porque a sociedade civil vai passar a se organizar, em especial quando temos um problema. Caso contrário, não tenhamos um problema, vivemos de forma harmônica, convivemos, não temos nenhuma deficiência social, dificilmente vamos ver aí a atuação de um movimento social ou uma reivindicação, uma manifestação social acontecendo nas nossas realidades, né? Então, quando que essas manifestações acontecem? Quando há um problema. E aí essas manifestações são a forma de cobrar por parte do Estado para que esses direitos sejam garantidos, sejam efetivados e sejam atribuídos para isso, né? Aí está um dos grandes desafios ou uma das grandes formas que precisamos prestar atenção para entender um pouco desta relação, né? E também entender a importância dos movimentos sociais, em especial nos últimos anos, a atuação dos movimentos daquilo que nós chamamos de minorias. Minorias não em quantidades, mas em minorias naquelas parcelas da população que foram historicamente marginalizados dos seus direitos à cidadania, o seu direito democrático. Então essas organizações sociais, movimento negro, movimento LGBT, movimento feminista, né? E aí quilombola, vários outros indígenas, vários outros movimentos sociais de minorias que tiveram ao longo do tempo seus direitos cidadãos, seus direitos sociais, políticos
econômicos sendo marginalizados e diminuídos organizaram-se justamente para cobrar a efetivação e a garantia desses direitos e desta cidadania. E aí está um elemento em que ajuda a gente a entender como a sociedade, pautada nesse atendimento, nesse diálogo entre essas relações, pode promover a democratização e também a cidadania para os sujeitos dentro dessa dinâmica das relações sociais. Então, mais uma vez, repito aquilo que eu comecei o vídeo. Não há democracia sem cidadania, não há cidadania sem democracia. Tá? A cidadania é construída em pauta de lutas e movimentos, de organização dos movimentos civis sociais, para justamente garantir a efetivação daquilo que é estabelecido pelos documentos basilares de uma sociedade, a Declaração dos Direitos Humanos e, em especial, a nossa Carta Constitucional, aonde lá determinam os nossos direitos e os nossos deveres. Mas uma coisa que precisamos lembrar, nem tudo aquilo que está escrito lindamente na nossa Constituição efetiva-se de forma prática, na realidade da vida das pessoas. Então, uma forma de isso efetivar-se, materializar-se na prática e gerar a garantia de cidadania e de democracia para os sujeitos é justamente através dessas movimentações que geram cobranças e que geram diálogos e que aí a gente tem uma possibilidade dessa efetivação da cidadania. Então lutar pela cidadania e pela democratização, pessoal, é algo complexo, é um dos nossos grandes desafios hoje com todas as questões que enfrentamos em questões culturais, políticas, econômicas, de uma diversidade extremamente significativa e grande nas nossas realidades. Mas precisamos ser vigilantes sobre a nossa democracia, em especial, e sobre a nossa cidadania. Qualquer uma delas que nós não tomarmos conta, podemos viver aí como consequência um prejuízo muito grande. Ok? Gostou do vídeo? Curta aí, compartilha, segue o canal e vamos continuar refletindo um pouquinho mais sobre a nossa sociedade.